Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de Angelologia do canal Guardiões da Fé Católica. Como anunciado na aula anterior, a gente vai falar agora sobre a demonologia, tá bom? Os anjos decaídos, tá bom? Vejam só, a gente já tinha falado já sobre quem são os anjos, qual a origem dos anjos, que os anjos têm livre-arbítrio, que os anjos puderam fazer suas escolhas, uma parte dos anjos permaneceu fiel a Deus e uma parte renegou a Deus, que os anjos que são fiéis a Deus têm a visão beatífica de Deus, né? Que os anjos que foram rebeldes a Deus nunca viram a Deus e nunca vão ver, tá? E a segunda parte ainda fala justamente sobre isso. Vamos lá. Lá no primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Porque o demônio peca desde o princípio. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Ele, o demônio, era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Carta de São Judas, capítulo 1, versículo 6. Os anjos não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado seus tronos. Ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Quando você lê o Antigo Testamento, no Antigo Testamento ele fala da existência de demônios. Ele fala da existência de demônios, de espíritos decaídos, fala sobre isso. Mas o Antigo Testamento não dá tantos detalhes. Quando você entra no Novo Testamento, parece que tem uma explosão e você consegue ver a reação dos demônios o tempo todo. É como se o Antigo Testamento, o demônio estivesse agindo ali, mas a partir do momento que o Filho de Deus entra na história, eles ficam completamente enlouquecidos. Então, muitos veem que o Antigo Testamento não detalhava, não falava tanto da ação de Satanás, como talvez uma forma de tentar, do povo não confundir as coisas, não achar que haveria uma divindade maligna existente. Tá? Mas você vê o tempo todo, você vê ali o demônio que importunava o rei Saul, você vê ali o demônio no livro de Jó, né, que vem pedir permissão a Deus para destruir a vida de Jó, você vê ali no livro de Reis falando sobre a existência de demônios, você vê no próprio livro do Gênesis, a serpente, vamos falar mais à frente aqui. Então, já no Novo Testamento, a quantidade de referências é gigantesca. Tá? E com os versículos que eu falei para você agora, você vê que está frisado aí que haviam anjos que não guardaram a sua dignidade e caíram. E ali no versículo da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, e no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, fala que o demônio peca desde o princípio, é homicida desde o princípio. Fala que houve um momento em que houve uma rebelião, sem entrar em detalhes, tá? Então tá aqui, ó. Qual foi o pecado dos anjos? Eclesiástico, capítulo 10, versículo 15. O princípio de todo pecado é a soberba. O princípio do pecado é a soberba. Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 14. Nunca permitas que a soberba domine os teus pensamentos ou nas tuas palavras, porque nela teve o princípio toda a perdição. Lá no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. E por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Então, você tem aí o pecado da inveja e tem o pecado da soberba. Pessoal, vejam só. Um demônio, ele é um anjo decaído. Ele é um ser préternatural. O que um anjo pode fazer, o demônio pode, quando falando da natureza. Claro que os anjos têm a graça de Deus e o demônio não tem, tá? Mas a natureza dos dois é a mesma. A diferença é que você tem aqui um que escolheu viver a graça de Deus e a tem, e o outro que escolheu não ter. Mas eles têm a mesma natureza, são seres préternaturais. E
Qual o pecado que um ser desse pode cometer? Porque ele não tem sentido. Ele não pode roubar, ele não pode matar, ele não pode ter relação sexual fora do casamento, não pode fazer nada disso. O que sobra? Soberba. A soberba, a inveja. Então, o que a igreja ensina é que o primeiro pecado, que o pecado ele é uma invenção angélica, o padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso, começa com a soberba. Houve um momento em que os anjos se encheram de soberba, tá? E pecaram contra Deus. E por que fala sobre a inveja? Porque os anjos tiveram inveja dos homens também. Você consegue ver isso? Não conseguiram ver que a humanidade seria feliz com Deus e tentou a humanidade. Tentou Adão e Eva e derrubou e causou a queda dos dois. Então, pecado da soberba e da inveja. Aí está a origem de todo o pecado. Tá? Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 19. O que está escrito lá? Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázia, diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Trabalhos em ouro, tamborins e flautas estavam a teu serviço. Prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer. Ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo, teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e da desonestidade no teu comércio profanaste os teus santuários. Assim de ti fiz jorrar o fogo que te devorou e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefados com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto. Foste banido para sempre. Vejam, muitas pessoas falam que isso aqui ele se refere ao rei da Babilônia. Não está errado, tá? Mas na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, você tem muitos textos e versículos do Antigo Testamento que tem um outro sentido além daquele que a gente pode ver historicamente. Tanto que pais da igreja atribuíram esse texto ao próprio demônio. Existem inclusive autores que acreditam que Satanás na realidade era um querubim, já baseados nesse texto aqui. Tá? Vou explicar mais detalhadamente à frente. Vejam só, pessoal, tentando trocar em miúdos aqui. O que acontece? Deus cria os anjos, Deus lhes dá a sua graça, Deus lhes dá condições de viver a sua vontade, mas eles precisam ser submetidos a uma prova. O amor precisa ser provado. E eles precisavam passar por essa prova para ter mérito. Que prova é essa? Vou falar mais à frente. O que a teologia supõe que possa ter acontecido. Mas há uma prova que é feita para esses anjos. E uma parte, sem que eles tivessem a visão beatífica, como eu falei na outra aula, uma parte cai, outra parte não. A parte que não cai amou a Deus profundamente. A parte que caiu deixou-se levar pela soberba. A igreja sempre viu na figura do tentador, de Satanás, um anjo destronado, que conduziu os outros à sua revolta. Sempre a igreja viu dessa forma. Tá? Então, a prova dos anjos. Vamos lá. Algumas conclusões que podemos ter aqui. Os anjos foram criados naturalmente bons, mas com o livre-arbítrio. O pecado é uma invenção angélica. Preste bem atenção. Anjos não podem cometer pecados próprios da carne. Sobra soberba. Tá? Os demônios pecaram por soberba e inveja, que é um pecado próprio dos espíritos. Tá? Porque ele não tem corpo. Alguma revelação sobrenatural feita por Deus causou a rebelião de Lúcifer. Acompanhe. Alguns teólogos defendem que a revelação da encarnação do Verbo Divino causou a revolta de Lúcifer, que teria se recusado a adorar a Deus no ser humano e servir uma mulher comum, Maria,
Isso aqui é interessantíssimo. Vejam, o Catecismo não fala que tipo de prova foi essa. Mas muitos teólogos falam que é o seguinte, Deus ele poderia ter revelado aos anjos que um dia, a gente sabe que Deus cria o ser humano, mas Deus tinha um plano de glorificar a humanidade, tá? Tinha um plano de glorificar a humanidade, e que haveria a encarnação do Filho de Deus em algum momento. Que por soberba, Satanás diz, não, eu não vou servir um Deus num ser humano. Pior ainda, eu tenho que venerar uma mulher, tá? Que é a mãe dele. Lúcifer, comumente esse demônio que se rebelou, que liberou essa rebelião, é chamado, convenceu outros anjos em sua rebelião. O pecado dos anjos foi um pecado de malícia, não de fraqueza. Pessoal, convém entender que os anjos eles não possuem as limitações de intelecto que os seres humanos têm para errar por ignorância. Então ele conhece de outra forma. Ele conhece olhar para aquilo e dizer assim, ó, isso aqui está errado. Então quando aflorou dentro, no interior, no coração dos anjos rebeldes, a ideia da rebelião, a sua inteligência, porque eles possuem as potências da inteligência e da vontade, a inteligência avisou a vontade que aquilo era um caminho errado, que aquilo não terminaria bem. Mas a vontade dele, tá, contra as orientações da inteligência, suplantou-a e se impôs. Eu não servirei. O pecado do ser humano acontece, a tríplice concupiscência do ser humano, tá? Uma das três justamente é essa. É quando a inteligência fala para a razão, para a vontade, que aquilo ali... Ou melhor, a inteligência fala para a vontade que aquilo ali não é correto e a vontade se impõe. Tá? Então não foi um erro, não, puxa, se eu soubesse que... Não, meu filho, você fez porque você queria. O anjo não conhece como ser humano. Não tem essas limitações. O anjo conhece de uma maneira muito mais expansiva do que a gente. Quando Satanás propôs a nossos primeiros pais, sereis como deuses, queria contaminá-los com seu próprio pecado. Satanás errou, caiu por soberba. Tá? Caiu por soberba. O primeiro pecado que ele sufla para Eva, convida a Eva a cometer o quê? Você não tem que ficar... Foi que Deus proibiu você de comer todas as árvores do jardim, porque ele já começou mentindo. Não, foi só aquela árvore ali. Mas por quê? Entendeu? Ah, rapaz, é o seguinte, é porque Deus ali tem um conhecimento, ali que vai libertar você, está submetendo a um Deus, que nada, rapaz, vai lá, tu vai ficar como Deus, ele está querendo esconder, Deus está escondendo o jogo, Deus está escondendo o jogo, ele tem medo de perder o poder sobre você, então criou no coração dela aquela inveja, poxa, eu posso ser completo, para que eu tenho que estar me dobrando a esse Deus, vê que coisa horrorosa que aconteceu. Ele insuflou inveja no coração de Eva, e Eva foi lá e fez isso no coração de Adão. E os dois caíram, por inveja. Ou desculpa, por inveja não, por soberba. Nesse momento que o demônio coloca no coração de Eva a soberba, ele está agindo por inveja, como o livro de sabedoria falou. Tá? Não vai ficar assim. Eu não vou já que eu não posso atingir Deus, eu atinjo a criação mais maravilhosa que ele fez, que é o ser humano. Tá? Anjos não se arrependem e por isso não podem ser perdoados. O Catecismo da Igreja vai falar isso mais à frente, que os anjos não podem se arrepender. Quando eles tomam uma decisão é definitiva. Como eu falei, eles não conhecem como o ser humano conhece. Tá? Então, qual o número de anjos que pecaram? Vejam só. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 a 4. Depois apareceu outro sinal do céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as arrastou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Pessoal, você vê aqui que esse dragão, a gente sabe que é o demônio. Essas estrelas representam os anjos que ele conduziu à sua revolta. A terça parte dos anjos. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, é narrado como houve essa expulsão. Tá? Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram.
e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. E em Lucas capítulo 10, versículo 18, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, Jesus disse. Vejam só, quando a gente fala de batalha dos anjos, os anjos não têm corpo, eles não possuem corpo. O ser humano batalha porque eu vou lá, eu entro em batalha com você e eu começo a causar danos a seu corpo até o momento que seu corpo não consegue mais se sustentar. Tá? Não fura sua barriga, você perde sangue e para e fica inativado ali. Com os anjos não. Então essa batalha, a genealogia diz que acontece de forma intelectual. Tá? Essa batalha em que Satanás ele impõe aquilo que ele pensa e que os anjos fiéis refutam, e acontece uma batalha que não deixa de ser terrível. Tá? Quem já participou de debate com alguém sabe como isso é cansativo, como isso é irritante, principalmente quando você tem que debater com alguém que não está buscando a verdade. Você cansa, você fica irritado, você fica triste, você fica consternado com aquela situação. Então houve uma batalha intelectual entre os anjos, não física. Tá? Qual foi o destino dos anjos rebeldes? Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Tiago capítulo 1, versículo 6, e quanto aos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram a sua morada, guardou os presos em cadeias eternas sob as trevas para julgamento do grande dia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Um parêntese aqui, pessoal. Você vê que Jesus fala, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, não para a gente. O inferno não é uma criação de Deus para o ser humano. Tá? Tem que estar muito claro isso. Judas capítulo 1, versículo 6. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas, para o julgamento do grande dia. Como eu falei, os demônios foram banidos para o inferno. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vejam, no inferno os anjos estão para sempre banidos da glória de Deus e incapazes de contemplar Deus face a face. E uma coisa, isso não acontece porque Deus é mau, porque Deus quer se vingar deles. Acontece porque foi uma decisão definitiva. Não há mais lugar para eles no céu porque eles não quiseram. E não há arrependimento por parte deles. Se não há arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, não há reconciliação. Tá? Vamos lá. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor, o esplendor de sua glória. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 13, Jesus fala sobre o inferno, usando uma parábola. Diz o seguinte: então disse o rei aos que o serviam, amarrai os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno é um lugar de sofrimento. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante de seus santos anjos e do Cordeiro. Tem um vídeo sobre o inferno, vale a pena você ver no canal para entrar em mais detalhes sobre essa questão. E o que eu tinha falado, por que Deus, sendo amor, Deus não pode simplesmente perdoar Satanás? Perdoa, vem para cá, vamos resolver isso aqui, tá tudo bem, é para passar uma borracha. Vejam, como eu falei, os anjos conhecem diferente do ser humano. Não existe essa ignorância que a gente tem em avaliar as situações, em avaliar a realidade. Quando ele toma uma decisão para o bem e para o mal, ele toma de uma vez. Tá? Sabendo exatamente o que está fazendo. Catecismo da Igreja Católica, número 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados, que radical e irrevogavelmente recusaram a Deus e seu reino. Encontramos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais: sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 393, está escrito o seguinte: é o caráter irrevogável da sua opção, presta atenção,
e não a falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Aí ele cita aqui, eu acho que é São João Damasceno, Santo Atanásio, que diz, São João Damasceno, eu acho. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Então Deus não é que ele odeia Satanás. Satanás fez a escolha dele. Fez a escolha dele. Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre os demônios da Sagrada Escritura, tá bom? Começando pelo Antigo Testamento. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7, como é uma coisa que eu já tenho exaustivamente falado nos meus vídeos, tá? Eu vou ler apenas uma parte dela, que é no momento em que Eva se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, está lá a figura de uma serpente, que a tradição da igreja sempre enxergou como o demônio. Está escrito o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morreis. Oh não, retornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, o apresentou a seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Dá para imaginar a risada que o demônio deu nesse momento, de ter enganado os dois. Você vê que o primeiro, antes dele insuflar a soberba no coração de Eva, teve que fazer Eva desconfiar de Deus. E no que Eva desconfia de Deus, Eva perde o amor que tinha por Deus. E aí a soberba entra no coração dela. E entra no coração de Adão. Adão não foi um coitadinho, tá? Ele fez porque quis. Então já no livro do Gênesis, você já tem aí, logo no começo da Bíblia, mostrando a ação do demônio. Então Deus cria a humanidade, em pouquíssimo tempo o mal já entra aqui. Tá? E com ele a morte e o sofrimento. Agora, pessoal, no mesmo capítulo onde é narrada a queda dos homens, a gente tem o que a gente chama de proto-evangelho. O que é proto-evangelho, gente? É o primeiro anúncio de que o demônio vai ser derrotado por um descendente de uma mulher. Tá? Ali em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Preste atenção. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a igreja sempre enxergou, a patrística sempre enxergou. Esse é o primeiro anúncio da salvação do ser humano. Primeiro anúncio. É um descendente de uma mulher. A descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente, tá? E a serpente vai ferir o seu calcanhar. É nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mulher é Maria, tá? Jair, quais são... Você falou que no Antigo Testamento você não tem tantas referências ao demônio. O pessoal poderia talvez confundir demônio como se fosse uma divindade pagã e tal. Mas há referências, muitas referências, tá? Mas não é como o Novo Testamento, uma coisa está muito mais clara. Parece que quando o Filho de Deus ele entra no mundo, os demônios se atiçam completamente. Vê que chegou o tempo da derrota deles. No Velho Testamento eles pintavam e bordavam. Pintavam e bordavam lá, causavam guerra, mortes, doenças, faziam o pior possível. Tá? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 17, versículo 19 e versículo 23, o que está escrito? Veja, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Entenda aí, enviado, que Deus permitiu, tá, pessoal? Os homens de Saul disseram-lhe: eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti, que nosso Senhor ordene a teus servos aqui presentes, para procurarem um homem que saiba tocar harpa. E quando o mau espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul. Procurai-me um bom músico e trazei-o. Saul mandou mensagem a Jessé,
para dizer-lhe: manda-me o teu filho Davi, pastor. E sempre que o espírito mau de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. Tem gente que diz o seguinte: Saul estava com depressão, estava meio ruim do juízo. O demônio pode utilizar problemas até de natureza psicológica para poder fazer mais o mal à pessoa. Da onde vem a origem do nome Lúcifer? Tá, pessoal? De onde vem essa origem? Lá do livro de Isaías, capítulo 14, versículos 11 a 17. Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada ao som de tuas harpas. Jaze sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então caíste do céu, astro brilhante, filho da aurora. Então foste abatido por terra, tu que prostrava as nações. Tu dizias: escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E, entretanto, eis que fosse precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. A tentação de Jó, que eu já tinha citado. O livro de Jó, ele é um dos livros que mais mostra a ação do demônio na história. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse: de onde vens tu? Eu andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus, e se mantém longe do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: é a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste tudo quanto ele fez, e os seus rebanhos cobriram toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui. Juro-te que te amaldiçoarei, juro-te que amaldiçoará a sua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. História muito conhecida, né? Jó era um homem muito rico, muito abençoado por Deus, muito fiel a Deus. O demônio vem pedir autorização a Deus para agir na vida de Jó. Deus concede, né? E Jó perde de uma hora para outra tudo. Perde tudo. Continua bendizendo a Deus. Depois, quem for ler o livro vai ver lá que o demônio volta uma segunda vez e diz: não, mas ele continua sadio. Se ele tiver alguma doença, ele vai amaldiçoar você. E Deus, confiando em Jó, disse: não, eu vou permitir, mas a vida dele você não vai tirar. E aí você tem todo aquele diálogo de Jó com os amigos dele. Jó completamente doente, vivendo numa sarjeta, perdeu tudo, perdeu o filho e tal, sofre, se mantém fiel a Deus, apesar dos amigos dele tentarem convencê-lo de que ele está sendo amaldiçoado por Deus, e no final Deus restitui tudo que ele tinha com maior abundância. Então mostra aqui a ação do demônio atacando o homem, e mostra que o demônio só pode agir com a permissão de Deus. Estamos aqui no Antigo Testamento. Com o pecado, o diabo entra na história humana. Pessoal, a igreja explica que o pecado original, além dele ter nos privado da justiça e da santidade originais, e ter introduzido na natureza humana uma desordem, e ter ferido a natureza humana, ele também permitiu com que o Satanás tivesse algum tipo de autoridade sobre o ser humano. Ele conseguiu, a partir disso, poder agir na história humana, coisa que ele jamais poderia fazer sem o pecado original. É uma das consequências, tá? Além da tríplice concupiscência, né, que vai criar uma desordem no ser humano, além das consequências que o ser humano vai ter em relação ao seu próximo, a desordem em relação ao seu próximo, em relação à criação, também o demônio passa a ter uma certa autoridade para agir na vida humana, mas sempre limitada por Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, Deus ele fala: e disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa.
Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó hás de tornar. O Cassino da Igreja Católica, número 391, ele fala sobre isso. Vejam só. Por detrás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. Lembrando que eu falei, o pecado de Satanás acontece por soberba, e ele se lança contra o ser humano por inveja. O ser humano estava muito feliz em comunhão com Deus, mas Deus permite que o ser humano passe uma prova, para poder provar o seu amor, e o ser humano cai. A inveja do demônio. A Escritura e a tradição da igreja veem nesse ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Parêntese. Diabo quer dizer aquele que divide, tá? Satanás quer dizer inimigo. Segundo o ensinamento da igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e os outros anjos foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. Vejam só, pessoal. A ação do demônio na história, após a queda, degradou o conhecimento de Deus no coração do homem. Por que tantas divindades pagãs, umas mais horrorosas do que as outras? O pessoal gosta muito de ficar falando bem do tempo que os índios viviam aqui na América, mas os rituais que existiam aqui na América, entre os astecas, maias, incas, até os índios brasileiros também, eram coisas horrorosas. Os espanhóis, sem querer entrar no mérito, quando eles chegam aqui e veem os rituais astecas, eram um sangueiro desgraçado. Tá? Os deuses que eles adoravam eram coisas medonhas. Os jesuítas chegaram em muitos lugares do mundo, sobretudo depois da Reforma Protestante, ficavam horrorizados com os tipos de divindades que eles encontravam lá. Tá? Então o ser humano, sabendo que ele não podia apagar do coração do homem, o demônio, sabendo que não poderia apagar do coração do homem a sede de Deus, ele tratou de deformá-lo o máximo possível, até para ser adorado sob outras formas. Muitas vezes, quando vê aquela máxima de que os deuses das nações, os deuses pagãos das nações são demônios, o demônio utilizava muitos desses deuses para ser adorado sob outras formas. Tá? Novo Testamento. Veja, eu falei que no Antigo Testamento tem menos referências do que no Novo. O Novo é muita referência, tá? Muita mesmo. Lá no primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, está escrito o seguinte: aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Pessoal, Jesus veio para destruir o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio para destruir as obras do demônio. É uma heresia o que padres, bispos e leigos católicos tentam enfiar goela abaixo de que Jesus veio para esse mundo para se preocupar com o pobre, para lutar por um mundo melhor, para poder implantar aqui o reino da partilha, o reino do socialismo. Jesus veio para salvar a gente do pecado, senão a gente ia para o inferno, inclusive eles. Tá? Tem que estar muito claro isso. Se Jesus teve cuidado com o pobre, foi por amor ao ser humano, mas nunca foi o foco da missão dele. Nunca foi o foco. Ele fazia isso enquanto ele ia salvando, enquanto ele ia curando, enquanto ele ia pregando, ele ia ajudando os pobres. É isso que a gente tem que imitar. Tá? Mas não foi a missão dele. Não foi que eu vou vir para poder mudar socialmente o mundo. Jesus não veio. A mudança social é uma consequência da pregação do Evangelho. E não a missão principal da igreja. É triste ver hoje, desculpa estar interrompendo para falar isso, mas é triste ver hoje gente dentro da igreja se preocupando com a Amazônia, com migração, com ação social. São coisas que são importantes, mas não são o foco da igreja. Tem quem faça. Eu não estou falando que um católico não deve se preocupar em preservar o meio ambiente, de ajudar os pobres. De forma alguma. Ele faz, mas sempre buscando fazer isso em Deus. Tá? Vamos lá. Lá em Lucas, capítulo 4, versículos 33 a 37,
a gente vai mostrar aqui que os demônios conheciam Jesus. Eu falei no Antigo Testamento, o demônio pintava e bordava. No Novo Testamento, eles ficam completamente atiçados. Eles perceberam que chegou o tempo deles serem enfrentados. Tá? Lucas capítulo 4, versículos 33 e 37. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Viesse para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou-se severamente: cala-te e sai desse homem. O demônio lançou-o por terra, no meio de todos, e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros. O que significa isso? Manda com poder e autoridade os espíritos imundos e eles saem? E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Então, os demônios sabiam que o tempo deles era curto, que eles seriam punidos pelo que estavam fazendo. E sabiam quem era Jesus. Tá? Jesus fez vários exorcismos. Pelo amor de Deus, cuidado com gente que fica tentando vender para você uma teologia modernista e fica procurando naquilo que está no Evangelho apenas símbolos, são metáforas, são símbolos, são parábolas. Isso na realidade não aconteceu. Jesus só queria mostrar que ele estava expulsando o mal do egoísmo, da falta de caridade. Não, meu filho, Jesus fez exorcismo sim. Ele fez exorcismo sim. Ou você crê nisso ou você está chamando Jesus de mentiroso. Turminha comunista da teologia da libertação faz isso o tempo todo e contamina. Não, isso é uma teologia antiga, a teologia avançou, essa coisa da Idade Média. Não escuta o que esse cara está falando. A pessoa que fala isso para você não tem mais autoridade, não merece um pingo de consideração sua para ser ouvido. Ele é um herege, tá? Mateus capítulo 4, versículo 24. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Lucas capítulo 11, versículo 20. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 14. Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. O que o pessoal da teologia da libertação e alguns teólogos modernistas dizem sobre isso? Não, na realidade, isso eram doenças comuns, né? Mas como eles não sabiam que isso aí não tinha um conhecimento científico, né? Então isso foi atribuído a demônios. Então Jesus simplesmente ele quis respeitar a mentalidade reinante das pessoas. Pessoal, existem curas que Jesus faz aqui que não são atribuídas a demônios. Várias curas que ele fez aqui e o Evangelho é muito claro em dizer que não era uma ação de demônios. Tá? Não caia nessa. É a tentação de Cristo. Pessoal, foi da vontade de Jesus nosso Senhor que ele fosse igual a nós em tudo menos no pecado. Tá? Eu sei que você está acostumado a sempre ouvir esse Evangelho todos os anos, sobretudo no período de Quaresma. Tá? Lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Mas acho que vale a pena a gente ler mais um pouco para você poder vê-lo de outra forma. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse-lhe: preste bem atenção, eu te darei tudo isso se prostrando-se diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus
e só a ele servirás. Em seguida o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Por que eu pedi para você prestar atenção nessa parte? Vejam só. Esse mesmo trecho aqui, se você ler lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, tá? No versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 5, veja como ele está narrado. O diabo levou-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reis da terra e disse: eu te darei todo esse poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Existe quem veja essa parte aqui de São Lucas, quando o demônio fala assim: tudo isso me foi dado e eu posso dar a você. Pode ser que ele está se referindo a os homens, né? Eu tenho autoridade sobre os homens, porque os homens caíram no pecado, e o pecado dá certa autoridade minha sobre eles, mas alguns veem também que o demônio ele poderia ser um anjo que prepararia a vinda de Cristo. Eu estou fazendo uma especulação teológica, tá, pessoal? Poderia ser, pode ter sido um anjo poderosíssimo, que deveria preparar a vinda do Filho de Deus, caso o pecado não tivesse ocorrido. Por quê? Porque há duas linhas teológicas na igreja que não são conflitantes. Uma diz que Jesus ele só veio por causa do pecado. Então Jesus o Filho de Deus não se encarnaria se não houvesse o pecado de Adão e Eva. E há uma lei também que diz o seguinte, que Jesus ele viria a esse mundo de todo jeito, porque era da vontade de Deus glorificar a espécie humana. Todo jeito haveria encarnação, só que com o pecado houve a encarnação do Filho de Deus e houve a necessidade do sacrifício expiatório. Só para constar, tá bom? O processo de Gerasa. Lá em Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 15, nós temos o exorcismo mais famoso que Jesus fez, tá? Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçava e ninguém os podia subjugar. Sempre de noite andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E que Jesus lhe dizia, porque Jesus lhe dizia: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam-lhe: manda-nos para os porcos para entrarmos nele. Jesus lhe permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Aproximaram-se de Jesus e viram o processo assentado, coberto com seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. Vejam só, quando a gente fala que eles entraram nos porcos, quer dizer que a ação daqueles demônios se dirigiu àqueles animais. Tá bom? Os anjos podem mover a matéria e os demônios também. Tá? Os demônios agem no mundo, gente, agem. A história dos homens, nos acontecimentos. Tem uma frase do grande exorcista Padre José Antônio Forté que diz o seguinte: os demônios nunca são neutros em política. Guarde bem isso. Os demônios nunca são neutros em política. Mas a gente tem que lembrar que eles agem o tempo todo. Mas eles são limitados pela vontade de Deus. Se Deus deixasse eles agirem, são seres preternaturais poderosíssimos, na vida da gente nós estamos acabados. Tá? Então, lá em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares.
Então a gente, como cristão, católico, a gente tem que sempre estar rezando, sempre se entregando a Deus, se revestir da armadura de Deus, porque o nosso inimigo, o demônio, busca nos perder. Amém, pessoal? Então, vamos encerrar essa quinta aula e vamos continuar a parte de demonologia na sexta aula seguida. Tá bom, pessoal? Obviamente está sendo muito grande, muito longo, mas é bastante conhecimento que você pode assistir aos poucos e ir absorvendo aos poucos, tá bom? Então, obrigado por ter ficado assistindo esse vídeo até agora. Reze por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.